Abra aí a sua Bíblia no livro de Lamentações. Antigamente abra aí a sua Bíblia, hoje em dia liga aí o seu celular, né? Mas abra aí a sua Bíblia ou liga aí o seu celular para lermos Lamentações capítulo 3, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. O tema da mensagem de hoje: ainda há esperança. Amém? E o nosso objetivo é compreender que, por mais difícil que pareça ser a tua situação, ainda assim há esperança para você. Amém, queridos? O livro de Lamentações, irmãos, ele foi escrito por alguém que presenciou o juízo de Deus aplicado aos judeus durante o cativeiro imposto pelo Império Babilônico. O livro de Lamentações não traz o nome do autor, mas por tradição foi o profeta Jeremias quem o escreveu, pois esse foi testemunha ocular do juízo e teria escrito o livro de Lamentações como um lamento. O motivo do livro, irmãos, foi que Judá vivia em idolatria contínua, e como eles não se arrependiam, Deus permitiu que os babilônios saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. Até, irmãos, até mesmo o templo de Salomão, que tinha aproximadamente 400 anos, foi totalmente queimado por Nabucodonosor. Pastor, mas que palavra é essa? Saio da minha casa com o coração apertado, porque estou passando por uma situação terrível, precisando ouvir algo que mude a minha vida. E logo na introdução desta mensagem eu percebo que o dia de hoje será para me deixar ainda mais desmotivado, pastor. Pois assim como aconteceu com Judá, eu não sou perfeito diante do meu Deus. Então para mim haveria alguma esperança? Queridos, muito pelo contrário. O Deus que o livro de Lamentações nos apresenta é um Deus de misericórdias. Eu concordo que parece um paradoxo dizer que Deus é um Deus de misericórdia, ao mesmo tempo em que vemos Ele permitindo o cativeiro do seu povo na Babilônia por 70 longos anos. Só que a intenção de Deus com relação aos seus filhos é a intenção de cura e não de destruição, irmãos. Ninguém que pega uma criança para corrigir, dar umas palmadas na criança, ninguém faz isso para matar e destruir a criança. Pega uma criança, dá umas palmadas, não é para destruir. O desejo da mãe e do pai é curar aquela criança daquele mal. Isso é que acontece, irmãos, quando Deus está nos corrigindo. Deus não quer te destruir. Deus não queria destruir Judá. Deus que queria um conserto. Deus queria que as pessoas deixassem de ser idólatras e seguissem ao Deus verdadeiro. Põe a sua boca no pó, sabe? No lugar de reclamar, põe a sua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Ainda há esperança, porque Deus é um Deus de misericórdias. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amado, no lugar de perder tempo reclamando da tua sorte, no lugar de ficar se considerando um pervertido irremediável, no lugar de ficar pensando de que você nunca vai ser o melhor crente do mundo, sabe? No lugar de ficar pensando que você está levando uma vida de condenado, sabe? Uma vida ruim, no lugar de fazer e pensar tudo isso, humilhe-se perante o Senhor e ore. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança, pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e não a nossa bondade, e não porque lemos a Bíblia todo dia, e não porque oramos todo dia, e não porque frequentamos a igreja. Não é por isso que não somos destruídos. Não somos destruídos por causa da misericórdia do Senhor, é a bondade dEle. E a Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim.
Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A causa de você não ser consumido não é o fato de você se esforçar para ser bonzinho, não, ou uma pessoa de caráter inquestionável. A causa de você não ser consumido é a excelência da bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Não fique aí tentando ser perfeito, ou estar vivendo em um mar de rosas, para só então dedicar mais a Jesus. Pois aqui nesta vida, esse dia não vai chegar. O dia de você ser perfeito aqui, não vai chegar. O dia de estar tudo bem para você aqui, para você então se dedicar mais a Deus, esse dia não vai chegar. Veja os exemplos que foram Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que mesmo no cativeiro, não deixaram de servir ao Senhor. Por isso, não desanime, continue firme na posição em que o Senhor te colocou, seja onde for, no conforto da tua casa, ou no cativeiro babilônico, o Senhor jamais te abandonaria. Ainda há esperança, porque Deus é um Deus que nos socorre. Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quem nunca se sentiu fraco e aparentemente perdido em meio às ameaças? Em Mateus 14, 24, 32, observamos os discípulos angustiados em meio à tempestade. Diz assim o texto sagrado: e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque era o vento contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se a Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E responderam-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém, queridos? É fácil dar conselhos, é fácil citar versículos da Bíblia e pregar para os outros, mas quando a prova nos atinge, quando o problema está com a gente, aí a coisa muda de figura, pois somos todos iguais, homens, falhos, dependentes, carentes da ajuda do Senhor. Pedro aparentemente confiava em Jesus, mas isso não foi o suficiente para anular o seu temor quando confrontado com o vento forte. Mas Pedro, em meio ao temor, lembrou-se de colocar sua boca no pó, reconhecendo suas limitações de homem, e passou a clamar por socorro: Senhor, me salva! Jesus poderia deixá-lo afundar, por não ter fé o bastante para ter confiado nele, mas não. Jesus é sim um Deus de misericórdia. Jesus é sim um Deus de amor. E por causa deste amor é que Pedro não foi consumido. Vemos na passagem que lemos acima, irmãos, um homem com pouca fé, mas com um espírito humilde, e Deus o socorre. Vemos na passagem acima um povo em apuros, e um Deus que socorre. Vemos na passagem acima um barco à deriva na tempestade da vida, mas que transportava um povo crente, e Deus socorre um povo crente. Nós, muitas vezes, passamos por tempestades nesta vida. Ora é por um temporal financeiro, ora por um temporal de enfermidades, ora por um temporal de desavenças, mas um povo crente, e como tais, somos alvos da misericórdia e socorro do Pai. Salmos 121, versos de 1 a 4. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ainda há esperança. Coloca a tua boca no pó, porque Deus é um Deus presente. Gênesis 28, 16.
Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Você já passou por essa experiência de achar que Deus está lá no céu, bem longe de você, mas de repente você começa a ouvir os sons das asas dos anjos, e bem diante de você, com os olhos bem focados aos teus, está Jesus para te proteger, resolver um problema, perdoar um pecado, curar uma enfermidade, ou para simplesmente confortar o teu coração. Já passou por essa experiência? É a coisa mais linda que existe. É nesta hora que o teu coração arde, não é mesmo? Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Jesus parecia não passar de mais uma lenda urbana, morto, enterrado, para o momento em que viviam da história. Mas a verdade é que ele estava ali, bem pertinho deles. Então eles puseram a boca no pó, pois a esperança não havia morrido como eles imaginavam. A esperança não morreu para você. Ainda há esperança, ainda há uma saída, ainda há uma solução. Você não pode olhar para as pessoas e dizer: mas as coisas que estão acontecendo para todo mundo divergem desta palavra, e porque eu seria diferente de todo mundo? Você não é todo mundo, você é crente, você é um escolhido de Deus. Deus tem um propósito para com a tua vida. Coloque a tua boca no pó em oração e busque a presença de Deus. Deus vai estender a mão e vai te socorrer, irmãos. Ele vai te socorrer. Quando a angústia for grande, irmãos, e as palavras te fugirem dos lábios, não se preocupe. Coloque teus joelhos no chão e a tua boca no pó, que Jesus ouvirá o teu coração. Jesus está presente no meio da gente e continua a operar maravilhas. Quando você adora, Jesus se aproxima. Quando você tem fé, Jesus se agrada. Quando você ora, Jesus ouve. Quando você espera, Jesus prepara. Quando você confia, Jesus opera. Quando você agradece, Jesus permanece. Feliz ou triste, encorajado ou desanimado, a ordem é para colocar a boca no pó e seguir em frente, porque a vitória está logo aí adiante, irmãos. Você vai conseguir, você vai sair dessa. Você crê nisso, irmãos? Você pode aplaudir Jesus bem forte nesta hora. Creia no poder de Deus. Coloque a tua boca no pó. Conclusão, Lamentações 3:29. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Irmãos, o verdadeiro sucesso não reside em sermos cheios de medalhas, dinheiro ou de honrarias. Não, o verdadeiro sucesso não reside em beleza ou em uma mente genial. Não, o verdadeiro sucesso, eu vou te revelar agora onde ele é encontrado. O verdadeiro sucesso reside em colocarmos a nossa boca no pó, para que ainda haja esperança de vitória, mesmo com toda a nossa imperfeição e limitação humana. O verdadeiro sucesso reside em sermos cheios do Espírito Santo. Ei, irmãos, ei, irmã, nesta noite coloca a tua boca no pó e sejam cheios, repletos, transbordantes e tomados pelo Espírito de Cristo. E seja um homem e uma mulher de Jesus que vive o verdadeiro Evangelho. Vivam o verdadeiro Evangelho. Ouça bem isso. Ouça bem isso. Diante de uma adversidade, boca no pó e oração deve ser a nossa primeira reação e não o nosso último recurso. Mesmo quando tudo parecer perdido, adore Jesus. Quando não parecer restar uma única esperança, adore Jesus. Quando tudo aponta para o fim de um sonho, adore a Jesus. Quando o desespero quiser tornar-se morador da tua alma, adore a Jesus. Quando as lágrimas não lhe derem tréguas, adore a Jesus. Adore com sinceridade, adore em espírito, adore em verdade, porque isso faz o Senhor mover-se em seu trono
e te estender a mão, mão que cura, mão que transforma, mão que realiza, mão que liberta, mão que desenrola, mão que protege, mão que segura, mão que afaga, mão que consola o coração do aflito adorador. Adora, adore ao Senhor, levanta a tua mão e glorifique o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. No lugar de reclamar, coloque a tua boca no pó e clame ao Senhor. Ainda há esperança, ainda há uma saída, ainda há solução para o teu problema. Amém, queridos? Nunca perca a sua fé, nunca deixe o seu coração esfriar. Invoque a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Seja cheio da sua presença. Busque os dons espirituais, busque a presença do Rei. Tenho certeza que algo de sobrenatural vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ouvir o seu testemunho, eu quero ouvir o seu testemunho. Deus hoje fez milagres nesse lugar. Pastor, não está aparecendo. Não precisa aparecer, precisa acontecer. Jó disse: olha, essa escada, anjos subindo, anjos descendo. Na verdade, Deus estava nesse lugar, eu não sabia, eu não estava sentindo nada, eu não estava ouvindo nada, mas Deus estava ali, irmãos, na simplicidade daquele lugar. Deus está aqui, na simplicidade desse lugar. Creia nisso, viva este Evangelho, viva esta verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.